Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valéria Baptista e você está assistindo ao terceiro episódio da nossa série de certificação AZ900. Este treinamento oficial consta em 5 episódios com o objetivo de levar você a alcançar o PES na sua certificação. Então, vamos para a aula de hoje. Iniciando o nosso treinamento, hoje é o terceiro episódio. Vamos falar sobre as principais soluções no momento de cloud, falando de Azure. Então, vamos trazer as soluções e ferramentas de gerenciamento dentro do Microsoft Azure. Primeiramente, falando sobre as principais soluções, vamos falar um pouco sobre IoT, a Internet das Coisas. Antes de nós analisarmos quais são as ferramentas dentro do Azure que podem nos ajudar a distribuir informações, determinar dados e gerenciar dados de IoT, primeiro nós precisamos saber de onde estão vindo essas informações, quem são esses sensores. Bom, a IoT permite que dispositivos reúnam e transmitam informações e elas vão ser coletadas e esses dados analisados. Quando a gente fala de internet das coisas, nós podemos tanto mencionar um ar-condicionado que você pode programar para que ele ligue antes de você chegar na sua casa, até mesmo uma geladeira inteligente, um micro-ondas, entre outros dispositivos. Sensores ambientais são um ótimo exemplo de tecnologia IoT, sensores de geolocalização, até mesmo de luz, infravermelho, sensores de fumaça, entre outros. Perceba que esses modelos de dados, eles vêm com muita frequência. Por serem sensores, eles estão avaliando em um curto espaço de tempo um estado, seja de temperatura ou seja de luz, entre outras informações. Gerenciar essas informações é um grande desafio e dentro do Azure nós temos ferramentas que vão nos ajudar com isso. Falando sobre o Azure IoT Central, ele se baseia num modelo de hub, onde nós vamos adicionar um painel que vai nos permitir conectar, monitorar e gerenciar dispositivos de IoT. Essa interface visual vai nos facilitar uma conexão rápida de novos dispositivos e a partir disso nós vamos fazer uma observação enquanto eles começam a enviar os dados que a gente chama de telemetria ou até mesmo mensagens, né, de erro de algum reporte. Você vai poder observar o desempenho dos seus dispositivos de uma forma agregada e configurar os alertas que vão enviar as notificações quando um deles precisar de manutenção. Então, quando nós falamos do IoT central, nós estamos falando de uma console, lembre-se dessa parte. Ele vai ser uma console centralizada que vai nos ajudar no nosso dia a dia, no gerenciamento desses dispositivos. E o nosso próximo item é o Hub IoT do Azure. Bom, esse hub é um serviço gerenciado. Ele fica hospedado na nuvem e ele atua como um hub central das mensagens para uma comunicação bidirecional, ou seja, ela vai e volta entre o seu dispositivo IoT e os dispositivos que ele gerencia. Quando nós falamos do Azure IoT Central, nós estamos falando da console. Quando nós falamos do hub de IoT, nós estamos falando sobre quem vai fazer a gestão destas informações. Perceba que todo dado de telemetria ele vem de uma forma muito rápida e vem uma sequência de mensagens. Então nós precisamos primeiro conectar o dispositivo. A partir do momento que nós conectamos o dispositivo, nós precisamos gerenciar estas mensagens. É aqui que o hub do IoT vai entrar para nos ajudar. Ele oferece um suporte, né, a comunicações do dispositivo para a nuvem e da nuvem para o dispositivo. Você também vai ter um suporte a vários padrões de mensagem. Aqui nós estamos falando em telemetria. Então, desde o dispositivo para a nuvem, o upload de arquivos, dispositivos e métodos de solicitação de resposta, tudo isso vai ser gerenciado pelo Hub. Né? Então, do ponto de vista de nuvem, para o dispositivo, o IoT Hub vai permitir o comando e o controle. E o monitoramento do IoT Hub vai nos ajudar a manter uma integridade dessa solução, rastreando todo o modelo de eventos.
Então, nós temos o IoT central, que vai ser a console, e o hub é que vai fazer a parte de gestão dessas informações. Pois bem, e quando a gente fala sobre o Azure Sphere, aonde que ele vai entrar dentro desse processo? Bom, ele é uma solução relativamente nova, né? Mas ele vai atuar principalmente na parte de segurança. Perceba que aqui nós temos um tráfego muito grande de mensagens que estão sendo administradas, estão sendo visualizadas e estão passando pela internet. Então, para garantir que essas informações não sejam capturadas ou até mesmo que esse serviço não seja hackeado, nós precisamos de uma solução de segurança que tenha, né, uma segurança de ponta e venha abranger toda essa informação, desde o hardware e o sistema operacional no dispositivo, até garantir um método seguro de envio de dispositivos de mensagem para o hub. Então, o Azure Sphere tem recursos internos de comunicação e segurança para esses dispositivos que são conectados à internet. Então, falando do Sphere, ele vai ser a parte de segurança dentro das nossas comunicações, falando sobre IoT. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a parte de Big Data e análise, né? Onde que ela vai entrar aqui nas nossas informações. Os dados, eles vêm de todos os tipos, né, e todos os formatos. Então, a gente precisa hoje não apenas tratar dados que estão dentro de um padrão. Muito pelo contrário, hoje em dia nós precisamos tratar grandes repositórios de dados e que eles vêm de várias fontes e conseguir trabalhar com esses dados, de certa forma até minerar esses dados, processar e apenas reter aquilo que nos interessa e de certa forma organizar grandes volumetrias de dados que vêm de fontes diferentes é um grande desafio. Quando nós falamos do Azure Synapse Analytics, o antigo nome dele era o Azure SQL Data Warehouse, né? Ele trocou de nome há um tempo atrás. Ele é um serviço de análise ilimitado que reúne armazenamento de dados corporativos e também análise de Big Data, em que você vai poder consultar os seus dados e os seus termos utilizando recursos sem servidor e até mesmo provisionados em escala. Você vai ter uma experiência única para ingerir esses dados, preparar essas informações, gerenciar esses dados e fornecer aquilo que é necessário para um BI, por exemplo, ou aprendizado de máquina. Quando nós falamos do Azure HD Insights, aqui a gente traz um serviço de análise, porém de código aberto e totalmente gerenciado para empresas. Ele é um serviço de nuvem que torna mais fácil, né, rápido e econômico o processamento de grandes quantidades de dados. Quando a gente fala do HD Insights, a gente pode falar de código aberto e também da criação de clusters. Ele trabalha muito bem com Apache Spark, com o Hadoop, o Kafka e até mesmo o Apache Storm. O HD Insights ele fornece para nosso suporte uma ampla variedade de cenários de ETL, né? Quando a gente trabalha com extração, transformação e carregamento, armazenamento de dados, aprendizado de máquina e também de modelos de IoT. Nosso próximo item, que é o Azure Databricks, aqui ele vai nos ajudar a desbloquear os nossos insights de dados e também a criar soluções de inteligência artificial. Com o Azure Databricks, você pode configurar o seu ambiente utilizando o Apache Spark rapidamente e dimensionar projetos colaborativos em um espaço de trabalho interativo. E o Azure Databricks também dá suporte à linguagem Python, Scala, o R, o Java e o SQL. E também tem estruturas e bibliotecas de ciência de dados, como o TensorFlow, por exemplo. Então, aqui nós temos três modelos vindo desde o SQL, a parte de open source e também a parte, né, de insights dentro de inteligência artificial. São ferramentas as quais a gente trabalha para fazer análise de dados de grandes volumetrias. E falando sobre a parte de serviços de inteligência artificial e também de machine learning, nós temos vários modelos dentro de aprendizagem de máquina dos serviços cognitivos que nós utilizamos dentro do Azure. Os serviços cognitivos nos fornecem, né, esse aprendizado de máquina que já é pré-criado, ou seja, você não precisa desenvolver tudo do zero.
Já existem vários códigos prontos dentro do Azure que nos ajudam com serviços como linguagem, fala, visão e até mesmo tomada de decisão. Então, aqui falando sobre o aprendizado de máquina, né, o Azure Machine Learning, nós temos uma plataforma que nos ajuda a fazer um modelo de previsão, né? Ele vai consistir em ferramentas e serviços que permitem que a gente se conecte a dados para treinar e testar esses modelos e assim a gente encontrar um modelo que preveja mais, né, com relação a um resultado futuro, que se assemelharia a um modelo preditivo dentro de banco de dados, que vai nos trazer uma previsão do futuro com base em dados que ele já está consultando há mais tempo. E aqui com o Machine Learning, né, a gente pode criar processos que definem como obter dados, como lidar com dados ausentes e incorretos, treinar o aprendizado de máquinas, criar pipelines, né, para definir e executar quando experimentos de computação intensiva que são necessários para pontuar algoritmos com base em dados de treinamento e teste, e também implantar algoritmos com base em mapeamento de APIs. Quando nós trazemos para a parte dos serviços cognitivos, aqui a gente vai ter esse aprendizado de máquina e vamos utilizar as categorias, né? Tanto serviços de linguagem, aonde nós vamos ter o processamento da linguagem natural, a parte da fala, onde nós podemos converter a fala em texto, ou o texto em uma fala com um som natural, que não fique aquela coisa que parece uma máquina falando. A parte da visão, onde a gente pode adicionar recursos de reconhecimento e identificação para analisar fotos, vídeos ou outro tipo de conteúdo visual, e também a tomada de decisão, onde a gente vai ter recomendações personalizadas para cada usuário, onde eles vão melhorar automaticamente cada vez que são usados. E por fim, o serviço de bot, né, do Azure, ele tem uma tomada de decisão. São plataformas que criam agentes virtuais que entendem e respondem, né, às perguntas como um ser humano. Um serviço de bot ele já vem aí de décadas, né, com máquinas inteligentes, aonde a gente se autodesafia. Você está falando com uma pessoa ou você está falando com uma máquina? Então, quando nós temos um serviço de bot, ele pode ser implementado até mesmo dentro do Office 365. Você configura um banco de perguntas e respostas e, com base naquilo que o usuário está questionando, você já consegue dar uma resposta para ele sem que ele tenha que falar com uma pessoa real. Então, os bots eles podem, né, ser utilizados para transferir tarefas simples e repetitivas e, de certa forma, desafogar, né, o serviço de outras pessoas. Então, uma interação com o bot traz perguntas e respostas rápidas que a gente pode utilizar para ter uma conversa sofisticada e até mesmo garantir uma resolução de problemas sem ter a necessidade de escalar isso com uma pessoa real. E chegando no nosso próximo item, né, computação sem servidor, vamos falar um pouco sobre o Azure Functions e os aplicativos lógicos do Azure. Bom, quando a gente fala de funções do Azure ou functions, aqui você tem um método onde você pode hospedar uma função utilizando uma linguagem de programação na nuvem, que ela vai ser executada em resposta a um evento. Aqui a gente pode, por exemplo, citar uma solicitação HTTP em uma fila de mensagens, por exemplo. Então, devido à sua natureza que a gente chama de atômica, o Azure Functions ele vai servir a muitos propósitos quando nós estamos fazendo o design de um aplicativo. Então, aqui a gente pode utilizar linguagens de programação bastante comuns, como o C Sharp, o Python, o JavaScript, o Java ou até mesmo PowerShell. Quando a gente fala do Azure Functions, aqui a gente está dimensionando, né, automaticamente as cobranças, elas são acumuladas apenas quando a função vai ser acionada. Uma função do Azure é literalmente um ambiente sem estado. E aqui essa função vai se comportar como se ela fosse reiniciada toda vez que ela responde a um evento. Esse aqui é o recurso ideal para a gente processar dados de entrada. Então, o Azure Functions pode executar tarefas de orquestração usando uma extensão chamada Durable Functions. Ela permite que os desenvolvedores eles vão encadear funções enquanto mantém aquele mesmo estado.
Quando que a gente vai utilizar o Azure Functions? Bom, ele é ideal quando você está preocupado apenas com o código que está executando o seu serviço, não uma plataforma de infraestrutura em si. A gente pode, por exemplo, disparar um Azure Functions para validar quantas vezes uma hashtag foi postada no Twitter. Por exemplo, uma empresa fez uma campanha, né, para um modelo de aniversário, um feriado, e ela quer validar como é que está sendo a repercussão na mídia. Então a gente cria um Azure Function que vai ficar monitorando o Twitter, por exemplo, e cada vez que aquela hashtag for postada, ele vai validar para nós e vai trazer uma mensagem. A gente pode colocar um contador e a gente pode até visitar aquela mensagem. Então, ela tem muita utilidade, não apenas nisso, mas em vários outros conceitos dentro das nossas aplicações. E quando a gente fala dos aplicativos lógicos do Azure, aqui a gente vai ter uma plataforma de desenvolvimento que a gente chama de low code, no code, porque ela é hospedada, né, como um serviço de nuvem e esse serviço nos ajuda a automatizar e orquestrar as nossas tarefas, os processos de negócio, nossos fluxos de trabalho e também a integrar os aplicativos. Quando a gente fala desse modelo de aplicativos lógicos, eles são projetados, né, em um designer baseado na web. E aqui a gente consegue executar uma lógica acionada pelos serviços do Azure e a parte mais interessante, sem escrever código algum. Então, aqui você vai criar um aplicativo vinculando gatilhos e ações com conectores. Lembrando que um gatilho é um evento, né, que a gente vai utilizar em cima de uma mensagem, por exemplo, que seja enviada para uma fila HTTP. E uma ação vai ser uma tarefa ou uma etapa que eu vou estar programando para que ela seja executada. E quando a gente vai criar soluções de integração corporativa com os aplicativos lógicos do Azure, a gente pode escolher entre mais de 200 conectores. E isso inclui grandes serviços como Salesforce, o SAP, Oracle DB e também a parte de compartilhamento de arquivos. Falando sobre os aplicativos lógicos, a gente vai poder simplificar como nós vamos projetar e criar soluções escaláveis na nuvem e também abranger integrações, ainda sobre sistemas, sobre dados e também integrações empresariais, como também a integração business to business. E vamos para o nosso próximo item: desenvolver aplicativos com DevOps e GitHub. Bem, primeiro lembrando que DevOps não é uma ferramenta, não é uma marca, não é um cargo. DevOps ele é uma cultura e essa cultura traz uma abordagem que ajuda a equalizar e alinhar as equipes à medida que elas vão trabalhando em direção, né, de um projeto, um objetivo comum. Utilizar o DevOps nada mais é do que conseguir associar o desenvolvimento e a operação, né? Uma antiga briga que existia entre a infraestrutura e a equipe de dev, né? O fatídico na minha máquina funciona. Agora nós temos uma cultura onde nós conseguimos alinhar e equalizar essas duas áreas e garantir que outras coisas venham coincidir, venham ajudar no que a gente chama de esteira DevOps, aonde nós temos um processo de integração e integra contínua, automatizando a criação e ambientes dos nossos testes, o famoso CI/CD. Então, quando a gente fala especificamente de ferramentas, o Azure DevOps ele tem algumas configurações que nos ajudam a fazer esse modelo de entrega. Por exemplo, nós temos o Azure Repos, que é um modelo de centralização, né, do nosso código-fonte, onde os nossos profissionais de desenvolvimento de software, engenheiros de DevOps vão conseguir alinhar a documentação e também publicar o código para revisão e colaboração dos demais. Quando a gente fala do Azure Boards, aqui nós temos muito associado ao modelo de gerenciamento ágil, o famoso Agile, né, com quadros Kanban, relatórios, acompanhamento de ideias de trabalho e também gerenciar itens e por que não dizer também os problemas, né? A parte de pipelines, que é onde a gente vai ter de fato a parte de ferramenta de automatização de pipeline, né? A esteira CI/CD,
o Azure Artifacts, que vai ser um repositório que vai nos ajudar a hospedar artefatos, códigos-fontes compilados e também vai ser alimentado em etapas do nosso teste e o pipeline de implantação. E por fim, o Azure Test Plan, que vai ser uma ferramenta de teste automatizada que vai ser utilizado dentro desse nosso pipeline, a nossa esteira DevOps, para garantir a qualidade antes do lançamento do nosso software. Então, o Azure DevOps ele vem a ser uma ferramenta bastante completa de integração e a gente ainda pode adicionar itens, né, dentro do Azure DevOps também, além desses que já existem, muitos outros para ajudar a garantir que desde, né, o projeto, o acompanhamento, o desenvolvimento, as entregas, a validação, as permissões e também os testes sejam automatizados através do Azure DevOps. Na prova, você não precisa saber exatamente todos esses campos, né? Existem outras certificações, inclusive para o Azure DevOps, né? A parte de DevOps nós temos a certificação AZ400, que ela trata especificamente desses itens. Mas para, né, a prova AZ900, você precisa saber e entender o que cada um desses itens faz, né? Desde o Azure DevOps, o GitHub, o Git Actions e o DevTest Labs. Quando a gente fala da parte do Git, né, e GitHub, aqui nós temos um repositório, né, pessoal, que vem a ser um dos mais, se não for o mais popular do mundo hoje, para repositório de software aberto, código aberto. Então, quando a gente fala do Git, nós temos aqui uma ferramenta de gerenciamento, né, bastante famosa e hoje com código-fonte descentralizado. Nós temos aqui uma parte de código-fonte compartilhado, onde nós temos ferramentas que vão permitir aos desenvolvedores realizar revisões de código também. É muito comum hoje as empresas terem um repositório próprio dentro do GitHub e ali elas vão postando, né, como é que está o lançamento do código. Várias equipes trabalham, compartilham informações, porque ele vai suportar relatórios, rastreamento de problemas, ele tem a automação, né, de ferramentas de pipeline. Aqui a gente vai conseguir ter uma wiki colaborativa com documentação. Pode ser executado na nuvem? Pode, mas também pode ser executado local. Isso vai depender dos critérios de segurança e também de como, né, dentro da sua empresa, isso vai funcionar da melhor forma. Embora, né, nós temos tanto no Azure DevOps como no GitHub repositórios de código público e privado, o GitHub tem mais um histórico, né, com repositórios públicos e ele é uma ferramenta extremamente confiável e uma das mais utilizadas hoje no mundo. Quando nós falamos sobre a parte do GitHub Actions, aqui a gente está falando muito sobre a automação e automatização desse processo dentro do GitHub. E já quando a gente fala da parte do DevTest Labs, aqui a gente está falando do ambiente no Azure que vai nos ajudar a minimizar custos, porque o que acontece? Todos esses serviços, eles têm, né, um custo, principalmente dentro do Azure DevOps. Se nós temos uma equipe bastante grande, aqui a gente vai ter que fazer um investimento para garantir que a gente vai estar utilizando da melhor forma. Quando a gente vai para um modelo, né, pago, a gente precisa analisar qual que é a melhor estratégia. E quando a gente fala do DevTest Labs, aqui a gente vai ter um modelo muito mais em conta para utilizar, levando em consideração que nós vamos estar utilizando para um laboratório. E agora nós entramos no módulo 2, as ferramentas de gerenciamento dentro do Azure. Aqui vamos começar falando, né, pessoal, sobre a parte do portal, o Azure PowerShell, aplicativo móvel do Azure e até mesmo a interface de linha de comando CLI, o Cloud Shell e o API REST. Lembra que em uma das aulas eu estava comentando que todas as requisições que nós fazemos, né, dentro destes itens, elas são lançadas para o modelo em ARM, que é, né, o responsável por garantir que vão ser criados, né, os itens que a gente está solicitando dentro do Azure. Então, aqui nós temos, né, as ferramentas que vão estar enviando as solicitações e quem de fato vai ser responsável por criar esses itens, né?
Dentro do portal, nós sabemos que é uma interface web, então aqui, independente do sistema operacional, até mesmo se você utilizar de um dispositivo móvel também, você vai conseguir realizar, né, a criação de itens, monitoramento. Talvez de um dispositivo móvel até não seria o mais indicado, mas na falta do aplicativo também atenderia, né, o requisito. Quando a gente fala do aplicativo móvel, lembrando, a gente vai ter o acesso dentro de um iOS ou de um Android, não tem nenhum problema. A gente vai conseguir monitorar a integridade, o status dos nossos recursos, verificar se tem algum tipo de alerta, diagnosticar problemas e também executar comandos CLI do Azure e do PowerShell através do nosso aplicativo. Quando a gente está falando sobre o Azure PowerShell, aqui a gente vai ter uma ferramenta, né, tanto de desenvolvimento, mas também garantindo o acesso. Importante, a Microsoft gosta de perguntar se o PowerShell funciona em Linux e Mac. E ele está disponível sim. Então, não caia nessa pegadinha, né? Azure PowerShell está disponível para Windows, Linux e Mac e você pode acessá-lo também em um navegador web por meio, né, do Azure Cloud Shell. Não esquecendo. A parte do CLI, aqui a gente pode alternar entre o Bash, né, e o PowerShell também. E claro, quando a gente está falando sobre o Azure Cloud Shell, nós vamos ter também um acesso para fazer a criação dos nossos itens. A interface de linha de comando CLI do Azure, ele é um programa executável, né, no caso, a gente vai ter um profissional, seja ele de DevOps ou um profissional de TI, que vai executar os comandos no Bash. Então, o CLI do Azure ele é quase idêntico, por exemplo, ao Azure PowerShell, só que os comandos dele estão um pouco mais voltados para a parte de Linux. E claro, são executados tanto no Windows, Linux e Mac. Então, funciona também para todas as plataformas. Quando a gente fala sobre o nosso assistente do Azure, aqui a gente tem um setor onde nós conseguimos avaliar principalmente a parte de custos, segurança, confiabilidade, a excelência operacional e o desempenho, né, das nossas ferramentas, tudo aquilo que a gente está criando dentro do Azure. Ele é muito utilizado, principalmente a parte de custo, porque o que acontece? Em uma grande empresa é comum que sejam criados recursos, mas a longo prazo eles vão entrando não em desuso, mas não são usados em sua totalidade. Isso vai gerenciar, né, dentro do nosso ambiente, um custo a mais. Né? Por exemplo, você pode ter uma máquina lá que ela foi adquirida pelo modelo Pay as you go, mas ela já está lá há mais de um ano sendo utilizada. Ela vai aparecer na conta ali pelo assistente no modelo de custo com uma sugestão. Porque ele já viu que você está utilizando ela há bastante tempo e vai dizer: olha, eu acho que você trocar ela para um modelo de reserva, você vai conseguir economizar custo. A parte de segurança, ele vai, por exemplo, falar se você não está com o MFA ativo, parte de confiabilidade, nós também vamos ter recomendações. Vamos dar uma olhadinha lá no portal como que se comporta esse modelo do assistente do Azure ao vivo e a cores. Bom, eu abri aqui o portal na minha assinatura, né? Lembrando que é uma assinatura de testes, então ela não tem assim tantas recomendações como seria em um ambiente de produção real. Pode aparecer para vocês um modelo, né? Apesar de eu ter passado para português, mas o meu ainda está aparecendo como advisor, mas é o assistente dentro do Azure. Aqui a gente pode ver que o primeiro item que nós temos aqui é a questão de custo, onde vai aparecer as recomendações, né, que ele vai ofertar para nós com base nos usos. A gente está tendo de utilização das nossas máquinas, app service, container, cluster Kubernetes, quaisquer item que ele identifique, né, que você está fazendo um uso além daquilo que está precisando. A parte de segurança. Lembrando, pessoal, que se você tiver mais de uma assinatura, ele vai mostrar aqui que eu desmarquei uma assinatura, até para ele não fazer a validação, mas isso é interessante porque ele já traz as recomendações das assinaturas de uma forma centralizada, né? Lembrando que uma empresa, ela provavelmente vai ter bem mais que uma assinatura. A parte aqui de confiabilidade, por exemplo, aqui ele está falando sobre um cofre que eu deixei
literalmente pendurado quando eu excluí uma VM, né? Ele já está para ser excluído, mas ele está me dizendo aqui que eu deveria habilitar a restauração entre regiões por causa desse cofre de recuperação. Mas como eu não quero utilizar esse serviço mais, não faz sentido para mim. Mas é super importante que dentro da sua empresa você sempre avalie as recomendações. Lembrando, pessoal, que o assistente do Azure ou o advisor ele vai ser um item que vai nos recomendar melhorias, mas eu costumo dizer que ele não faz nada por nós. Ele está nos recomendando, mas fica a nosso cargo entender se aquela recomendação faz ou não sentido. Lembrando que vai ficar aqui recomendado. Se a gente nunca olhar, ele vai continuar recomendando, mas é importante sim você sempre monitorar quais são os itens que ele está apontando como importantes. Lembrando que principalmente os itens de segurança impactam e eles vão impactar também na nossa nota, que é o item do Microsoft Defender para a nuvem que a gente vai avaliar aí nos próximos capítulos, né, aqui do nosso treinamento. Então, vamos voltar lá para o PowerPoint. Bom, e o próximo item que nós vamos analisar é o Azure Monitor. Esse aqui é o nosso reloginho, né? Ele maximiza e disponibiliza, né, o desempenho dos nossos aplicativos. Ele é um cara que vai trabalhar avaliando a parte de telemetria. Ele vai trabalhar em conjunto com todos esses itens, desde o Application Insights, análise de logs, alertas inteligentes, a parte de automação e também painéis personalizados que a gente pode criar dentro do Azure. Quando nós falamos aqui sobre os serviços do Azure Monitor, nós estamos garantindo que dentro do nosso ambiente nós vamos ter uma avaliação de todos os nossos recursos. Então, vamos dar uma olhadinha lá no portal, o que ele está trazendo de informações e o que nós precisamos configurar para ter uma garantia de que esse serviço está 100%. E olhando aqui no portal, né, sobre o nosso Azure Monitor, lembrando aqui nós temos uma plataforma que ela vai coletar, analisar e visualizar e também pode tomar medidas com base nas nossas métricas e nos dados de log que ele traz aqui no ambiente do Azure e o Azure Monitor pode coletar dados do nosso ambiente on-premise também, isso é importante frisar. Bom, aqui nós temos todos os itens onde nós podemos analisar os nossos insights. Aqui na visão geral, ele traz para nós que nós podemos monitorar os nossos aplicativos e a nossa infraestrutura, né? Traz aqui uma introdução, a gente pode monitorar e visualizar métricas, consultar e analisar os logs, configurar essas métricas, né? A gente pode utilizar esses dados para reagir a eventos críticos em tempo real. Né? Por exemplo, eu posso fazer a configuração de alertas via SMS, e-mail ou até mesmo, né, avisando, né, o meu ambiente por base automatizada. A gente pode utilizar limites para acionar uma funcionalidade de dimensionamento automático. Por exemplo, eu posso configurar essas métricas, os logs. Aqui eu também posso analisar a integridade do serviço da Microsoft. Por exemplo, eu estou sofrendo com algum serviço que não está funcionando muito bem. Eu posso vir aqui no serviço de integridade e selecionar, né, a região que eu estou tendo problema ou todas elas e avaliar que se eu tenho algum serviço aqui que esteja com problemas, posso vir aqui no histórico de integridade e avaliar se aqui eu tenho, né, nas últimas semanas, 24 horas, 2 semanas ou no último mês, se houve algum item, né, que a gente já consegue avaliar. É bem interessante, principalmente quando você trabalha para algum cliente e teve algum problema na Microsoft. E aquele serviço que você está prestando para ele, né? Digamos que ele teve algum problema de acesso à máquina, de acesso a alguma aplicação, e você sabe que isso foi um problema na Microsoft, mas você precisa, de certa forma, justificar por que aquilo ficou fora e precisa garantir para o seu cliente que o problema não foi você. Então, o que você pode fazer? A partir do momento que aquele serviço voltou a funcionar, a Microsoft já traz aqui para nós um resumo, né? E aqui até mesmo tem um código onde você pode rastrear, você pode baixar um resumo em PDF e aqui a gente pode garantir
o que foi que aconteceu. Então, a própria Microsoft traz um repo, né, um reporte daquele item, e aqui a gente pode apresentar para o nosso cliente, olha, aqui eu tenho, né, uma documentação da própria Microsoft informando que esse serviço estava indisponível. Então, aqui em Sites, a gente pode monitorar muitas coisas. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente vai fazer, né, a criação de um log, nós vamos precisar de um lugar para colocar essas informações, eu vou precisar adicionar métricas, eu preciso monitorar as coisas, mas eu não posso monitorar coisas demais, porque senão eu vou ter uma volumetria muito grande de dados. O que que eu vou fazer com esses dados? Não é só coletar informações, eu preciso saber o que fazer com elas. Então, aqui a gente tem serviços muito populares, né, como o Application Insights, por exemplo, que ele é um serviço que envia informações de telemetria. Nós podemos aqui trabalhar com esse Azure Monitor junto com o Application Insights, e aqui desenvolvedores, né, de aplicativos usam essa ferramenta para performar, né, a análise de dados dentro do Azure Monitor, obter insights sobre essas operações. Então, aqui nós podemos analisar, fazer métricas, garantir log de atividades, analisar alertas, métricas, e aqui criar regras de alerta. Aqui é o nosso monitor de tudo aquilo que está acontecendo na nuvem. Então, se você precisar monitorar a integridade de serviço, integridade das suas aplicações, logs de atividades, logs das suas máquinas, das suas aplicações, seja lá o que for, dentro do Azure e também dentro do seu ambiente, garantindo que você vai ter, né, excelência em cima do seu sistema operacional, aplicação, dos seus recursos, subscriptions, do seu próprio tenant, onde você vai analisar esses dados, visualizar esses dados, responder quando tiver alguma coisa, né, fora dos conformes, e também integrar com o Logic Apps e as suas APIs. E nós estamos falando do nosso monitor, e ele vai ser, né, a ferramenta da Microsoft que vai nos ajudar com esses casos. Então, vamos para o nosso próximo tópico, vamos voltar para a nossa apresentação. E aqui dentro do nosso próximo tópico, nós temos a integridade do serviço do Azure, que foi aquela tela que eu mostrei para vocês, aonde nós avaliamos quais foram os erros que aconteceram, seja no último dia, nas 2 últimas semanas, dentro de um determinado período, e aqui nós conseguimos tirar um reporte de tudo aquilo que não deu muito certo e poder reportar para o nosso cliente. Aqui já vai ter quais são as atualizações, então, através do serviço de integridade, a gente pode tanto acompanhar em tempo real, como também, quando aquele problema for resolvido, nós conseguimos baixar um resumo desse relatório que foi compilado pela Microsoft. Um item super importante e costuma cair na prova também, fique ligado. Aqui nós temos um modelo sobre como que é, né, esse report que a Microsoft também nos envia, garantindo um modelo onde houve uma manutenção planejada. Eu vou lhe dizer que esse item aparecia com bastante frequência há um tempo atrás e hoje já não é tão corriqueiro assim, mas é importante que a gente venha ficar ligado, porque às vezes acontece de ter o e-mail do cliente cadastrado, ele recebe um e-mail assim, não entende muito bem o que está acontecendo, desconsidera, o serviço fica fora e depois a gente tem que correr atrás para entender o que está ocorrendo. Quando a gente fala do serviço de integridade, lembre-se que nós podemos ter, por exemplo, uma máquina single, né, uma VM, e ela está, obviamente, em um data center, em um rack, em uma única máquina. Vamos levantar a seguinte situação. Digamos que o seu cliente tem uma máquina single, mas ela é uma máquina de produção, é uma máquina importante. E por uma ironia do destino, justamente na máquina física, onde está a máquina virtual do seu cliente, a Microsoft vai precisar fazer uma alteração de equipamento, vai ter que trocar o servidor, vai ter que desligar essa máquina ou reiniciar ela por algum motivo. Então, como isso é uma manutenção planejada, a Microsoft envia um e-mail avisando: olha, nós vamos ter um problema nessa máquina, eu sugiro que você faça um move dela para outro local para garantir que não vai ter nenhum problema,
Ou, caso você não faça isso, tal dia, tal hora, a gente vai estar fazendo uma manutenção planejada e nós vamos forçar essa máquina a ir para outro host e isso pode ocasionar algum tipo de indisponibilidade. Pois bem, a Microsoft nos envia, né, um relatório e, com base nisso, nós precisamos avaliar se vamos fazer algo a respeito. Lembrando que esse é um aviso que nos é enviado, mas, claro, se a gente não tomar nenhuma atitude, a Microsoft vai precisar fazer uma manutenção nesse host e ela mesma vai aplicar um move de todas as máquinas que não foram removidas pelos seus clientes. Então, isso é uma coisa que não acontece hoje em dia com tanta frequência, mas fique ligado que pode ser que você passe por algo do tipo, e assim você já sabe qual, né, o seu procedimento, o que você vai fazer, como você vai tratar isso com o seu cliente ou até mesmo dentro da sua empresa. E falamos mais uma vez sobre os modelos do Azure Resource Manager, né, os modelos em ARM. Bom, a gente costuma dizer que esses modelos eles vão utilizar uma notação em JSON, né, que é uma linguagem em JavaScript. Lembrando que nem tudo é apenas fazer pelo portal, muito pelo contrário, isso é o mínimo possível de atividades que nós vamos fazer dessa forma. Nós precisamos automatizar as nossas aplicações, os nossos deploys, e o modelo em JSON é o que vai ser utilizado para criar e implantar a infraestrutura, né, sem precisar necessariamente gravar comandos de programação. E é assim que a Microsoft, né, em cima do Azure, vai entender aquilo que a gente está requisitando. Então, ele nada mais é do que uma sintaxe declarativa, né? Obviamente, vai participar de um processo de orquestração e valida tudo aquilo que a gente está tentando criar por meio de um código exportável. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz no Azure, no modelo Next, Next, Finish, nós podemos baixar um modelo em ARM e já ter, né, a anotação de tudo aquilo que a gente precisa criar e alterar somente, né, itens aonde a gente está falando de um usuário, por exemplo, de uma senha, um resource group, itens-chave, e assim quando nós formos criar um novo item, independente do que seja, se é uma máquina, um web app, alguma coisa de automação, nós podemos utilizar esse código, né, em linguagem JSON, utilizando um modelo em ARM template. Com certeza vai tornar a sua vida muito mais rápida e mais fácil. Pessoal, e chegamos ao final da nossa terceira aula. Preparem-se, vamos para o nosso teste de conhecimento de hoje. Vamos garantir que você está com os conhecimentos alinhados e garantir o seu PES. Então, vamos para a primeira pergunta. Então, a pergunta número 1, você planeja migrar um aplicativo web para o Azure? A aplicação web é acessada por usuários externos. Você precisa recomendar uma solução de implantação em nuvem para minimizar a quantidade de esforço administrativo. Aqui é a chave dessa questão, usado para gerenciar o aplicativo da web. O que você deve incluir nesta recomendação? Software como serviço, plataforma como serviço, database como serviço, infraestrutura como serviço. A migração de um aplicativo web, minimizando a quantidade de esforço administrativo, vai utilizar plataforma como serviço. Essa é a nossa resposta. Lembrando que nós não vamos ter acesso, né, a console do sistema operacional. Em muitas tarefas aqui a gente consegue otimizar. Sua empresa planeja implantar uma solução de inteligência artificial no Azure. O que a empresa deve usar para criar, testar e implantar soluções de análise preditiva? Nós temos aqui o Azure Machine Learning Studio, o Cosmos DB, o Azure Logic Apps e o Azure Batch. Bom, aqui ainda que você fique um pouco na dúvida por ele estar falando, né, da análise preditiva, o que é mesmo análise preditiva, onde é que estava isso na documentação que eu não me recordo, nós estamos falando de inteligência artificial. Azure Batch não se encaixa, Azure Cosmos DB é banco de dados, Logic Apps, a gente já sabe que não vai se encaixar aqui, então quem sobra? Temos o Azure Machine Learning Studio. É ele que vai fazer essa análise para nós e nos ajudar a criar, testar e implantar as nossas soluções.
Um engenheiro de suporte planeja realizar várias tarefas de gerenciamento do Azure utilizando a CLI. Você instala a CLI em um computador e precisa informar ao engenheiro de suporte quais ferramentas utilizar. Quais são as duas ferramentas que você deve instruir para o engenheiro de suporte usar? Aqui nós temos mais de uma resposta. Então, letra A, central de rede de compartilhamento. Letra B, explorador de recursos do Azure. Letra C, Windows PowerShell. Letra D, prompt de comando. E letra E, Firewall do Windows Defender. Aqui também, caso você fique na dúvida, CLI, instalei, qual que é a versão, o que, que eu vou utilizar. Se você tiver dúvida da resposta, comece pela eliminação. Quais são os itens que não fazem sentido? A partir desse momento, você verifica quais são os outros que fazem. Então, a primeira resposta aqui é o prompt de comando e a segunda é o PowerShell. Lembra que eu comentei, né, pessoal, que ele pode ser utilizado em qualquer versão de sistema operacional. Windows Defender, nós não chegamos nele ainda, mas ele não tem nada a ver com a jogada. Explorador de recursos do Azure também não, e também não se encaixa central de rede de compartilhamento. Uma equipe de desenvolvedores de sua empresa planeja implantar e remover 50 máquinas virtuais personalizadas a cada semana. 30 das máquinas devem executar o Windows Server 2016 e 20 das máquinas usar o Ubuntu. Você precisa recomendar qual serviço do Azure vai minimizar o esforço administrativo necessário. Quais das ferramentas abaixo ou itens abaixo se encaixam neste contexto? Área de trabalho gerenciada da Microsoft, conjunto de dimensionamento de máquinas, instâncias de máquinas reservadas ou laboratórios Azure Dev Test. Pessoal, aqui nós temos mais um caso onde, nossa, eu não me lembro, eu vou ter que fazer máquina e destruo essa máquina, crio de novo, o que, que eu vou ter que utilizar? Não tenho certeza. Bom, aqui também podemos utilizar a maneira da eliminação, né? Conjunto de dimensionamento não faz nenhum sentido. Máquinas reservadas, a gente sabe que se a gente reserva a máquina, a gente tem que utilizar ela dentro daquele período, senão ela se torna caríssima e ficar destruindo e recriando não vai fazer nenhum sentido aqui. Então, quem sobrou? Laboratórios Azure Dev Test. Aqui nós conseguimos já criar um modelo e reutilizar ele exatamente como está solicitando na questão. Você planeja mapear uma unidade de rede de vários computadores que executam Windows 10 para o armazenamento do Azure. Você precisa criar uma solução de armazenamento para a unidade mapeada planejada. O que você deve criar? Um serviço de arquivos em uma conta de armazenamento, um banco de dados SQL, um disco de dados ou um serviço de blobs em uma conta de armazenamento. Aqui nós estamos falando sobre o fatídico Files, onde a gente vai ter o barra barra e um compartilhamento semelhante nós tínhamos, né, no modelo on-premise com um servidor de arquivos lá no nosso data center. Então aqui a alternativa correta é a letra A, né, pessoal? Nós vamos ter, né, o nosso storage account e ali nós vamos criar um Azure Files. A partir daí você vai gerar qual vai ser o script de conexão e pode utilizar em máquinas Linux, Windows ou também nas máquinas de modelo Mac, beleza? Você tem um aplicativo local que envia notificações por e-mail automaticamente com base em uma regra. Você planeja migrar o aplicativo para o Azure. Você precisa recomendar uma solução de computação sem servidor para o aplicativo. O que você deveria incluir? Um aplicativo lógico, um aplicativo de API, um web app ou uma imagem de servidor no Azure Marketplace. Bom, aqui nós precisamos enviar notificações com base em uma regra. Então, quem se encaixa aqui dentro desse contexto? Um aplicativo lógico. Aplicativo de API não vai conseguir fazer, um web app também não se encaixa e um servidor no Azure Marketplace por menos ainda, né, pessoal?
E chegamos ao final da nossa terceira aula da nossa certificação a Z900. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Siga o canal da Cloud nas redes sociais. Estamos presentes aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no GitHub e também no Telegram. Lembrando que ao final dessa trilha, toda essa documentação que eu estou passando para vocês, esses PowerPoints, vão estar disponibilizados no GitHub do canal da Cloud. Então, pessoal, eu espero vocês na aula 4. Dentro de alguns dias já vai estar disponível aí no canal e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seus comentários e até a próxima!